Deus está conosco 24 horas por dia, como eu disse nessa oração. Deus anda comigo, Deus caminha comigo, Deus trabalha comigo. Não há um passo que eu tenha dado em algum dia da minha vida que Deus não tenha acompanhado. Deus está comigo. Não apenas uma promessa, mas é uma constatação. Deus está comigo. Porque isso faz parte do ser de Deus. Não apenas o saber de tudo, mas estar com cada ser humano faz parte das características mais particulares desse ser que chamamos de Deus. Dentro dessas características, a base da razão de Deus estar comigo em todos os lugares, e estar em todos os lugares, não havendo um lugar nesse planeta que tenha portas fechadas para Ele, não havendo um lugar onde eu possa me esconder dEle. Nós vimos isso na semana passada. Jonas acreditando que poderia fugir da presença de Deus, saindo de um espaço geográfico que estaria sob o comando de Deus, sendo jogado no mar e indo para a barriga do peixe. Peixe esse que Deus criou especialmente para que fosse o submarino salvador de Jonas. Deus que é capaz de estar em todos os lugares, até mesmo comigo quando eu fujo dele. Então alguns dizem que Deus não respeita meu livre-arbítrio. Quando eu tento fugir de Deus, Deus não respeita meu livre-arbítrio. Deus se coloca em busca constante a mim. Deus não desiste de me buscar e me procurar, porque se Deus dependesse da minha vontade para que eu fosse a Ele, eu jamais iria. Se Deus dependesse da minha vontade ou do meu pedido para que eu o chamasse para que Ele entrasse na minha vida ou no lugar onde eu moro ou onde eu me encontro, eu jamais chamaria. Eu passo a convidar a Deus porque Ele já está ali. Eu só passo a chamar a Deus a minha casa, a minha vida, ao lugar onde trabalho, porque Deus já está ali. Deus sim arrebenta as portas e os cadeados que eu tento colocar de distância entre eu e Ele. Ele arrebenta todas essas portas. Para conseguir agora, convivendo comigo e estando perto de mim, me fazer abrir os olhos e perceber Ele ali. E então Jonas, depois de tanto ter fugido de Deus, encontra Deus ali na barriga do peixe e agora diz: Senhor, olha para mim. Deus já estava com Jonas o tempo inteiro, então Jonas olha para o céu e diz: olha para mim. E Deus já estava ali. E a resposta de Deus foi: o submarino que eu criei para você vai vomitar você no lugar certo. E assim foi. Mas Deus já estava ali. Não há como fugir de Deus. Mas pastor, mesmo que eu entre nos lugares mais pecaminosos, e eu te digo isso mais uma vez, se Deus fugisse de algum lugar por conta do pecado, Cristo jamais teria nascido nesse mundo. Cristo jamais habitaria no nosso coração. Ele jamais entraria na nossa vida, jamais entraria na nossa casa. Pecado não é problema para Deus. Por isso que nós vimos na semana passada que a mais densa treva se transforma em luz plena pela presença de Deus. O pecado, nem a escuridão, nem mesmo a minha consciente vontade de fugir dele são suficientes para que ele se afaste de mim. Deus continua sendo meu Deus. Por quê? Porque não há um lugar nesse planeta que não tenha sido criado por Ele e que não seja posse dEle. Deus é dono de tudo, inclusive de mim. Ele pode andar comigo, Ele pode entrar no meu carro, Ele pode entrar na minha casa, porque não há nada que seja meu que antes não seja dEle. Não há nada que exista em mim que antes não seja posse dEle. Ele é dono de tudo. Por isso Ele entra e sai de onde Ele quiser. Por isso Ele é onipresente. Porque Ele precisa convidar todos nós a experimentarmos a mesma sensação e experiência. Todos nós. Todos nós. Quem aqui está e quem aqui não está. Quem hoje diz que Deus não existe e aqueles que o louvam agora em qualquer lugar. Deus está com todos os seres humanos nesse momento. Batendo na porta do coração de todos eles. Qual é a grande diferença? Para alguns e outros, é que alguns conseguem perceber isso. E ao perceber a presença de Deus, conseguem notar o quão importantes são para esse ser. Mas alguns gostam ainda de dizer: mas pastor, Deus é o Criador de todas as coisas. Ele criou Adão e Eva, mas a mim, que importância eu, individualmente, tenho para com Deus? Então eu te convido a abrir tua Bíblia comigo, ligar tua Bíblia, onde quer que você tenha trazido Bíblia,
no Salmo 139, mais uma vez, o nosso tema, nosso texto central desses últimos 3 domingos, o Salmo 139, e eu te convido a ler o que está nos versos de 13 a 15. A declaração de Davi de modo bastante particular. E entenda bem isso. Davi, quando escreve o Salmo 139, nos versos de 13 a 15, ele não está pensando no nós. Ele está pensando no eu. Ser individual. Partícula única. Ser único. E ele escreve: pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. A ideia do entretecido tem a ver com, se alguém aqui gosta de fazer crochê ou costurar, o entreter no sentido de gastar tempo fazendo detalhes, ponto por ponto, ponto por ponto. A ideia bíblica, então, é Deus ali colocando a mão no útero da minha mãe, me formando de modo muito individual e particular. Lendo esse texto, um dia alguém me procura e diz: mas pastor, tantas pessoas nascem com tantos defeitos, Deus as formou também? Sabe, eu não posso me esquecer do mundo em que vivo, né? Eu não posso me esquecer do mundo de pecado em que vivo. Eu não posso me esquecer do quanto os corpos humanos são afetados pelas características do pecado, o quanto as doenças reafirmam o pecado, mas a ideia bíblica é da atenção individual de Deus. É o quanto Deus se preocupa comigo desde aquela fase que alguns hoje gostam de dizer que ela não é vida. No entanto, biblicamente, há vida. Mais do que um coração bater, porque há intenção em Deus naquela fase, quando ainda é aquilo que chamam de feto, mas que para Deus já é alguém que Ele se importa muito. A grande ideia bíblica aqui é: há vida no útero materno. Não há uma ideia de vida, há vida no útero materno. Há plano, há projeto, há ideia de Deus, há sonho de Deus ali. Há naquele lugar algo realmente importante para Deus. A ideia bíblica, então, agora é Deus olhando para o útero das mães de todos nós, e quem colocou a mão lá para que as multiplicações celulares acontecessem e você se tornasse o que você se tornou, foi Deus. Logo, Deus não apenas estava na criação de Adão e Eva. Logo, Deus não apenas não interviu apenas na criação de Adão e Eva, mas Deus interviu diretamente para que nós fôssemos o que somos. Deus interviu diretamente para que nós nos tornássemos o que nos tornamos. Deus estava exatamente ali na barriga da mãe da gente, formando a todos nós para que fosse possível essa geração de vida, essa construção de vida. Deus estava ali. Mesmo que em tantas outras circunstâncias, nesse processo de geração de vida, o pecado por tantas vezes deixe-nos com marcas tão profundas. Deus ainda estava ali. Por quê? Porque vida só é possível em Deus. Só é possível vida em Deus. Mesmo que hajam problemas nesse processo gestacional, há vida ali. Não posso me esquecer ainda de um outro fato. Que havendo vida ali, havendo o plano de Deus para o que acontece ali dentro, no verso 16, a declaração bíblica é: os teus olhos, Salmo 139, no verso 16, os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. A ideia de Davi agora é de apontar para mim que, mas pastor, aquelas crianças que nascem mortas, já nascem com enormes defeitos, o coração batia no útero da mãe, mas nascem e não conseguem continuar vivendo, tem doenças seríssimas. Então lembra de uma coisa:
O conceito de Deus para a vida e o plano original de Deus para todos os seres humanos, qual é? Qual é a noção básica de Deus para a vida? É esta vida ou a vida eterna? Vida eterna, beleza. A partir desse ponto eu posso considerar que quando Deus olha para um bebê em seu nascimento e não houve nele condições de continuar existindo, quais são os planos de Deus para aquele bebê? Vida eterna. Vida eterna. Então talvez hoje eu fale com alguém que já tenha passado por essa experiência. Então uma coisa eu posso ter como certeza. São bebês que a gente vai encontrar um dia na eternidade. Ressuscitados serão como qualquer outra pessoa. Porque nos planos de Deus para essa criança, há vida eterna no plano de Deus. Há vida eterna nos planos de Deus para todas essas crianças, para todos esses bebês. Para todas essas mães que já sofreram tanto com perdas de bebês no seu processo de nascimento, ou que sofreram abortos espontâneos, há plano de Deus para todas elas. E o plano original de Deus para todas elas é vida eterna. O Senhor tem planos para todas as pessoas que vivem. Para todos os seres vivos que passaram por o útero de uma mãe, Deus tem planos específicos para todas elas. A declaração, então, do verso 16, de que o Senhor tem algo escrito e determinado antes mesmo de um dia ser contado, aponta a Deus olhando para dentro do útero da mãe, olhando para um bebê ali dentro, olhando para uma criança sendo gerada, e Deus dizendo, eu tenho o sonho, eu tenho a intenção de fazer dessa criança alguém que seja parecido comigo. Em nenhum momento Deus vai olhar para uma criança e para um bebê ali dentro da barriga da sua mãe e vai enxergar um outro plano ou uma outra ideia. A grande questão é, e com isso Deus retira meu livre-arbítrio? Jamais. Deus tem planos. E o que Ele faz para que esses planos se cumpram? Então eu li para você, no nosso primeiro tema, do quanto o Espírito Santo age no ouvido dos seres humanos, tentando guiá-los e dizer, este é o caminho, andai por ele. Sabe o que isso significa? Que o Senhor, mesmo tendo determinado os planos dele a meu respeito, Ele não destrói meu livre-arbítrio para que esses planos determinados se cumpram. O Senhor, em sua absoluta liberdade, e mesmo em sua plena onipresença e total onisciência, Deus continua tentando me guiar para que esses planos se construam. Por vezes demoramos muito para entrarmos na rota de Deus. E para muita gente, não entram jamais na rota de Deus, no caminho que Ele determinou que eu vivesse. Algumas pessoas entendem as determinações de Deus como se eu fosse um robô programado para fazer exatamente aquilo que Ele gostaria. Se assim fosse, não haveria um indivíduo perdido sequer. Porque nas ideias de Deus a meu respeito, estaria salvação. E como está a salvação para todas as pessoas? Porque nas intenções de Deus, e eu te convido a 2 Pedro no capítulo 3, no verso 9 comigo. 2 Pedro no capítulo 3, no verso 9. Quais são as grandes intenções de Deus para todos nós? 2 Pedro no capítulo 3, no verso 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês. Qual a intenção de Deus? Não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Plano original de Deus, salvar todo mundo. Isso significa que isso vai acontecer? Não. Mas esse é o plano dele. O que Deus então havia determinado quando eu estava na barriga da minha mãe? Ele determinou a minha salvação. Ele me predestinou a isso. Ele sonha com isso. Mas salvação é algo que eu escolho. Ele me orienta, Ele me conduz, Ele me guia, Ele tenta fazer com que todos os caminhos e jornadas da minha vida me levem a essa direção. Ele quer me levar para o céu, mas quando? Desde a barriga da sua mãe e da minha, Deus sonhou com isso. A minha liberdade segue em mim. E eu sou o que eu quiser ser, mesmo que determinado por Deus eu seja. Mas pastor, isso não reduz a pessoa de Deus, isso não diminui. Não. Isso só faz Deus ainda maior do que Ele é. Por quê? Porque o amor que Ele tem por mim não permite que Ele faça de mim um robô programado. Deus não quer ninguém do lado dele sem querer. Deus não vai forçar ninguém a nada. No entanto, pelo poder e total autoridade dele sobre a minha vida, Ele vai fazer de tudo.
até criar tempestades, como foi com Jonas. Até criar grandes crises, apenas para que eu consiga ser lançado no mar e, entrando no mar, ser conduzido de volta ao caminho original que, entanto, eu deveria viver. Deus é capaz de fazer de tudo mesmo, de tudo, para que eu consiga entrar na rota dele. Deus é capaz de me fazer ganhar, Deus é capaz de me fazer perder, Deus é capaz de me fazer rir, Deus é capaz de me fazer chorar, Deus é capaz de me gerar dor, Deus é capaz de me gerar alegria. Ah, mas Deus não me ama? Sim, me ama muito, mas Ele determinou um caminho para mim. Ele sonhou algo para mim, e Ele não vai quebrar os sonhos dEle, porque o sonho dEle é salvação para mim. A paciência dEle envolve a busca permanente dEle, então, de me trazer para o caminho que Ele sonhou, e Ele vai insistir o quanto for necessário. Enquanto bater o teu coração, ou enquanto bater o coração de todos os seres humanos da face da terra, Deus vai seguir insistindo. Deus não vai parar de insistir. E Ele vai insistir por meio da lágrima e por meio do riso. Deus vai insistir. De todas as formas possíveis, Deus vai insistir para que todas as pessoas o conheçam e se convertam. Para que voltem para o caminho dEle, para que encontrem a Ele. Exatamente por isso, que diante da plena sabedoria de Deus, eu olho para Ele, alguém que me conhece tão bem, alguém que conhece todos os detalhes da minha vida, alguém que conhece cada parte da minha história. Exatamente por isso Deus age com cada um de nós de um modo específico. Então você vai se perguntar, pastor, por que então Deus lida comigo de modo tão específico? Porque nas muitas rotas individuais da vida de todos nós, Deus espera que todos nós cheguemos ao mesmo ponto. Assim sendo, o nosso Deus que é onipresente, Ele é onipresente, te conhece tão bem e me sonda tão bem para conseguir saber exatamente o que funciona com Marcelo e o que funciona comigo. O que funciona com a Neuza e o que funciona comigo. O que funciona com Esther, o que funciona com Cícero, o que funciona com a Bia, funciona com todo mundo que aqui está, com o Marcelo, com todo mundo. Deus sabe exatamente o que funciona com cada um de nós. Por isso que também em nossas rotas espirituais, cada um de nós tem a sua. Exatamente por isso Deus trabalha com cada um de nós de um modo muito particular. Deus conhece a gente bem demais para tratar com todos nós no atacado. Deus é onipresente e conhece exatamente as dores e histórias de todos nós. Sendo assim, Ele sabe o que funciona comigo para me aproximar dEle. E Ele vai atacar a mim do jeito que funciona comigo. Por isso não olhe para a minha história tentando estabelecer um padrão para Deus. Não olhe para a história de quem está do teu lado para tentar estabelecer um padrão para Deus. Porque Deus é específico. No caminho da salvação, todos nós vivemos um caminho muito nosso. Ou melhor, muito meu, porque não é nem nosso, é muito meu, muito particular, é único. A jornada para o céu de cada um de nós aqui é uma única. A estrada de todos nós é uma. O Deus que me conhece desde o útero da minha mãe sabe exatamente as características que tenho e exatamente o que preciso para conhecê-lo. Cada um de nós trilha aqui um caminho, uma jornada, uma história. E quem está comigo nessa jornada? O Deus que está comigo. O Senhor que está comigo, com você. Mais do que conosco, Ele está comigo e com você em nossas jornadas. Mesmo que caminhemos como família, mesmo que andemos juntos, e mesmo que você encontre alguém que seja parecido com você, ninguém é tão parecido contigo, capaz de poder trilhar na mesma jornada espiritual que você trilhou. Deus tem histórias para contar, muito particulares, na vida de todos nós. Do útero da nossa mãe para cá, ninguém viveu o que nós vivemos. Ninguém bateu tantas vezes o nosso coração, ninguém viveu a mesma experiência do bater do coração como nós vivemos. E Deus também. Sendo tão particular e tão individualista, Deus consegue ser para mim aquilo que eu preciso que Ele seja. Olhar para isso tudo é ver então que Deus tem uma jornada especial para todos nós. Sabe o que também isso significa? Que o tempo presente, o passado ou o futuro não precisa me desesperar.
eu tenho um Deus onipresente cuidando especificamente de mim. Exatamente por isso também não compare a sua história de vida com a dos outros. Então muita gente gosta de tentar se comparar para ver quem é que sofre mais ou sofre menos. Essa comparação é um tanto quanto desnecessária. A nossa jornada é muito particular. Só viva a sua história e vá para o céu em nome de Jesus, para que ela faça sentido. Porque o grande ponto aqui é, se Deus escreveu uma história para mim e ela termina no céu, não significa que tudo o que você já viveu até aqui estava escrito na história de Deus. Porque talvez a única coisa que esteja escrita no livro de Deus é: Cícero vai ser salvo. Amém, Cícero? Só que o modo como isso vai acontecer, a história vai saber. A história vai contar. Talvez a gente não faça ideia do quão específico Deus vai ser. No entanto, a única coisa que vai fazer toda a jornada da minha vida ter sentido é se eu vou ou não para o céu. Se serei ou não salvo. O que talvez vai fazer todas as minhas lágrimas terem sentido, todas as minhas alegrias terem sentido, vai ser entrar no céu. Se esse é o plano de Deus? Se essa é a ideia dele? A gente começa a pensar que, mas eu então estou na jornada do céu, eu quero encontrar Jesus, eu quero viver com Ele, eu quero andar com Ele, e eu sinto que eu estou vivendo essa experiência. Então agora, todas as decisões da minha vida têm a ver com a vontade de Deus. Então tudo que penso tem a ver com o que Deus sonha para mim. Então já que Deus me orienta e me conduz, e eu estou querendo ir para o céu, beleza, eu estou vivendo o ideal de Deus para mim, eu estou caminhando rumo ao céu. Então todas as minhas decisões, pensamentos e tudo aquilo que está em mim, aponta isso, que então eu estou vivendo aquilo que Deus deseja para mim. Então leia agora o que Davi escreveu a respeito dos seus inimigos, e a respeito de como ele estava enxergando as crises que ele vivia. A partir do verso 17 do Salmo 139, Davi escreve: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Verso 19, ele começa: como eu gostaria, ó Deus, que acabasses com os perversos. Afastem-se, pois, de mim, homens violentos. Eles se rebelam contra ti, e como teus inimigos falam coisas ruins. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não desprezo os que se levantam contra ti? Eu os detesto com ódio completo. Para mim são inimigos de fato. Sabe? Davi está olhando para si e dizendo: Senhor, eu acho que o Senhor quer as mesmas coisas que eu, né? Porque eu sei que o Senhor tem desejo de dar cabo à maldade, e eu estou vendo muita gente mal ao meu redor, eu estou vendo muita gente ruim ao meu redor. Então, Senhor, eu tenho certeza, que o que eu quero, o Senhor também quer. Eu tenho certeza que o que eu sonho, o Senhor também sonha. Sabe? O Davi que tinha sonhos, e Deus tinha sonhos específicos para ele, olhava agora para os seus inimigos de um jeito diferente do que Deus sempre olhou. O livro do profeta Ezequiel me lembra que Deus não tem intenções ruins quanto ao ser humano algum. Deus não tem desejo de matar ninguém. Deus não tem desejo de tirar a vida de ninguém. Deus não sonha com a morte de ninguém. No entanto, é possível que eu olhe para mim, eu olhe para a minha vida, eu olhe então agora para mim andando no caminho rumo a Deus, rumo ao céu, e então agora tudo o que eu quero, Deus também quer, e já que Ele escreveu na minha vida e ali no livro dele, tudo o que eu preciso ser e viver, agora eu começo a dizer que tudo o que eu penso, Deus também pensa, tudo o que eu quero, Deus também quer, e eu começo a me enganar. E eu começo a construir um Deus à minha imagem e minha semelhança. Andar no caminho do céu não é a certeza que você já é igual a Deus. Não se esqueça que entre a salvação e o céu existe uma rota chamada santificação, onde o meu coração e a minha mente são transformados para que eu seja parecido com Deus. Enquanto esse processo não começa, ou enquanto eu não estou nele, por vezes eu posso me enganar terrivelmente e acreditar que aquilo que eu quero, Deus também quer. Então eu vou entendendo. Textos como de João no capítulo 15,
Quando Jesus, agora dizendo, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos, e tudo que vocês pedirem ao meu Pai em meu nome, Ele vos dará. Será tudo mesmo? Tudo que oramos em nome de Jesus, o Senhor nos dá? Então eu me lembro que no contexto de João 15, ele vai começar dizendo, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se nós estivermos um no outro, então você vai pedir o que você quiser e o Senhor vai te dar. Mas a questão é, para que o Senhor seja a videira e nós sejamos os ramos, nós temos que estar tão ligados a Ele, que queiramos as mesmas coisas que Ele, que sonhemos com as mesmas coisas que Ele, que desejemos para a vida, tanto nossa como dos outros, as mesmas coisas que Ele deseja e sonha. Então eu começo a entender o que é vida, nessa construção da videira e dos ramos, como na construção de um Davi, que olhava agora para si, que olhava e via tantos sentimentos, tanto ódio. Um Davi que passou tantos anos em guerra, né? Um Davi que viu filisteus incomodarem por tanto tempo. Um Davi que foi forjado em batalhas. Um Davi que se levanta e se constrói como grande líder em Israel por ter matado Golias. E se fez pela violência. Como Davi olhava para Deus agora? Como um ser violento, rancoroso, odioso, com tudo isso, olhando para tudo isso. Construir essa imagem de Deus a partir desse ponto me faz necessário, agora, se faz necessário, que eu peça o que Davi pediu. Porque depois de dizer tanto, depois de falar tanto, depois de dizer tanto do que pensava a respeito de Deus, e tanto do que pensava daquilo que deveria ser, aquilo que Deus deveria fazer, do que Ele deveria fazer, os versos 23 e 24 do Salmo 139, Davi olha para Deus e diz, Senhor, mas mesmo eu pensando tudo isso, mesmo eu falando tudo isso, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, me coloca à prova, e conheces os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. É Davi agora olhando para Deus e diz, Senhor, eu tenho os meus desejos. Eu em algum momento passo até a acreditar que o Senhor quer as mesmas coisas que eu. Mas eu sei que o meu coração é enganoso. Eu sei que por muitas vezes as minhas intenções são ruins. Então agora, por favor, me sonda de novo. Ele começa o Salmo 139, no verso 1, dizendo, Senhor, Tu me sondas e me conheces. E ele conclui o mesmo Salmo dizendo, Senhor, me sonda de novo. Eu sei quais são os Teus planos, eu sei quais são os Teus sonhos, eu sei quais são os Teus ideais para mim, eu sei que o Senhor quer me salvar, eu sei que o Senhor quer me levar para o céu, mas olha para mim de novo. Olha para os meus erros de novo. Olha para tudo que há em mim outra vez. Olha para cada detalhe da minha vida outra vez. Sonda-me, ó Deus, e conheces o meu coração. Prova-me. Provar e ver de que o Senhor é bom é um convite interessante, né? Me aproximar de Deus e perceber o tamanho da sua graça e misericórdia para comigo e ver o quão bem Ele tem cuidado de mim. Mas e quando eu peço Deus para me provar? O que Davi está dizendo é, Senhor, testa o meu coração. Me coloca à prova e compara a minha vida com a tua. Olha para mim e vê se aquilo que eu penso é o que o Senhor pensa. Me compara, coloca nós dois aqui na balança. Vê se há em mim alguma coisa que te entristece. Vê se há em mim alguma coisa que aponta que eu estou distante do Senhor. Vê se há em mim alguma coisa que reafirma que eu não sou quem eu pensava que eu era. O Deus onipresente que me conhece tão bem, agora é convidado por Davi para entrar de novo no seu coração. E mesmo Davi querendo ir para o céu, e mesmo Davi querendo salvação, e mesmo Davi compreendendo então que os planos de Deus escritos a seu respeito envolviam a eternidade, Davi agora diz, Senhor, eu quero muito que os meus sentimentos,
que as minhas intenções, que as minhas palavras, que os meus sonhos, os meus desejos afirmem permanentemente que eu sou parecido com o Senhor. E então ele diz: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo teu caminho. Pelo teu caminho. Exatamente aqui agora, os caminhos individuais de todos nós se transformam em caminhos paralelos. Porque mesmo sendo cada um de nós com a nossa rota, passamos a estar agora andando na mesma direção, no caminho reto, andando em direção a Deus, em direção à vontade de Deus, guiados pelos sonhos de Deus. Hoje a gente está diante de Deus e a gente pode dizer isso para Ele: Senhor, me prova. Se você tiver coragem, você pode dizer isso para Ele: Senhor, prova o meu coração. Porque talvez você nem precise dizer isso. Porque talvez diante do conhecimento da Bíblia que você já tem, você sabe que há uma distância grande entre você e Ele. Talvez você já saiba que entre o que você pensa e o que Ele pensa, há uma grande distância. Talvez você já saiba que o que você precisa é de ser guiado pelo caminho eterno, porque você já sabe que há em você caminhos maus. E que talvez agora Ele tenha que te pegar do caminho que você tem seguido, pegar o primeiro retorno que tiver e te aproximar do caminho reto de novo, do seu caminho reto, da sua jornada individual. Pois nesse momento, Ele é seu com Deus. E nesse momento, Deus, o Deus onipresente que está disposto a oferecer para cada um de nós uma rota específica, está aqui querendo ouvir aquilo que você pretende dizer para Ele. Esse é o nosso momento, é nosso com Ele. E eu te convido aí à presença dEle agora. E dizer para Ele: Senhor, me guia pelo caminho reto. Esse momento é seu com Ele. E enquanto a gente cantar essa música, enquanto esse louvor foi entoado a Deus, enquanto na presença dEle nós nos encontrarmos e todos nós juntos cantarmos isso, pensa bem nisso. Você está diante dEle. E o que é que um Deus tão específico merece ouvir de você? O que você pode dizer para um Deus tão poderoso e tão interessado na tua vida? Você pode dizer para Ele: Senhor, me guia pelo caminho reto. Mas talvez agora você pode adorá-lo com toda a força do teu coração. Que a nossa voz suba. Que o Senhor nos aceite. Que Ele nos guie em nome dEle. Que o poder dEle se revele em nós.